Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Lucy, sou artesã aqui, parceira dos Armarinhos Nodari. E já quero convidar você que está chegando nesse vídeo, que está chegando aqui no canal agora e ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, que aqui a gente tem vídeo aula toda semana. E para você fazer aí as suas compras com segurança, receber aí no conforto da sua casa com toda a rapidez e aquele carinho que o Nodari tem, então faça as suas compras também pelo site dos Armarinhos Nodari, que você vai amar. Navegue pelo site, tem muitas opções aí para todos os nichos de artesanato. Já iniciando aqui uma tendência verão aí, que são as cores neon, bolsa de crochê de qualquer tipo de fio, de qualquer modelo, tá muito em alta. Mas antes de ir aqui para o passo a passo, quero pedir para você comentar aqui de que região você está vendo aqui o meu vídeo, que o nosso vídeo, de que região você é. Faz calor aí nessa cidade? Como que é o verão aí? Conta pra gente. Ele vai querer saber aí, então quero saber primeiro de onde que você me acompanha. E desde já o meu muito obrigado e sejam bem-vindos aqui ao nosso passo a passo. A aulinha de hoje vai ser uma bolsa de crochê feita com barbante. Isso mesmo, barbante 85%. Porque a gente sabe que tem muitos materiais aí hoje em dia para fazer bolsas, né? Mas eles são mais grossos, não é todo mundo que tem aquela facilidade de estar fazendo, de estar conseguindo executar, então, com outro tipo de fio. Então, se você já trabalha com barbante, se você tem facilidade, quer fazer uma peça nova, faz uma bolsa de crochê que você vai amar. Super fácil, super econômica, tendência aí super colorida, bem verão mesmo, bem carnaval, para você usar então também sobrinhas de fio. A minha bolsa ficou grande, fiz um tamanho para mim levar a toalha para piscina, ó, para praia, bem espaçosa, mas você pode fazer aí do tamanho que você preferir. Para você diminuir então a altura dela, vou medir aqui para vocês verem a altura que ficou, o resultado aqui final da minha bolsa. Olha só, ela ficou com 43 centímetros de altura. E de largura aqui, ela ficou com 42 centímetros, tá? Ela ficou quase quadrada. Para vocês diminuírem, então, a altura, vocês vão diminuir a quantidade de correntinhas iniciais. Lá no passo a passo, eu vou explicar como. E para vocês diminuírem ou aumentarem aqui a parte da largura da bolsa, vocês vão diminuir aqui os detalhes, os trabalhados que vocês forem fazer. Tudo explicadinho, aqui a lateral, tudo costurado com a própria agulha de crochê para facilitar ainda mais o trabalho de vocês aí. Então, você pode também estar colocando outro tipo de alça, pode estar colocando botão imantado para você fechar, pode mandar colocar forro ou colocar aí se você trabalha com costura. Ou simplesmente usar assim, ó, para você levar a toalha de banho, protetor, óculos. Se você tem objetos menores, coloca numa necessaire e dá para usá-la bem tranquila. Vou passar então aqui a lista dos materiais. Eu usei então barbante 85%, eu usei o da marca Cadore. Deixa eu até pegar um novelo cheio para vocês verem a marca que é. Aqui, então usei essa cor aqui, que é o barbante castanho. O código dele é 831. Então, fio 6, esse aqui é o cone de 610 metros. E sobrou aqui para mim 170 metros, tá? Sobrou aqui ainda. Perdão, gramas, 170 gramas sobrou aqui, então ele é um novelo de 600 gramas, tá? 610 metros, ele vem 600 gramas e sobrou isso de um novelo. E aqui as listas das cores, você vai usar aí a cor da sua preferência, dá pra brincar bastante com as cores, então são sobrinhas mesmo. Eu usei aqui então o amarelo neon, laranja neon, o pink, verde neon, o azul royal, e aí voltei com o laranja e o amarelo. Todos os barbantes da marca Cadore, que é uma marca muito boa, que vende inclusive lá nos Armarinhos Nodari. Então, você pode estar adquirindo o seu barbante, né? Adquira pelo site. E vou trabalhar então com agulha 3,5, tá? Vocês vão precisar de marcadores, que eu sugiro que vai ser interessante aí para vocês fazerem certinho as marcações. E é isso, então. Bora lá pro passo a passo. Eu espero que vocês gostem, que vocês acompanhem aí e façam a bolsa de vocês aí para arrasar no verão. Lembra que crochê tá muito em alta, então faz aí para vender, ganhar um dinheirinho, para apresentar também para você usar e sair desfilando aí. Maravilhosa. Vamos lá então, vamos dar início então à base da nossa bolsa. Você pode estar iniciando pela cor principal ou por uma das cores aí que vai compor as listas. Eu vou iniciar aqui com o amarelo neon, que vai ser a cor que eu escolhi para moldar e formar na parte bem lateral assim uma das listas. Então, vou ficar aqui com o meu fio, vou fazer
o meu nozinho inicial, você pode fazer aí a sua maneira. Feito a minha laçadinha inicial, eu vou montar aqui um total de 124 correntinhas. Vou fazer, então, as minhas 124 correntinhas. Montei, então, as 124 correntinhas. E uma dica é você fazer essas correntinhas bem soltas, para que quando você venha montar aí o ponto alto, ela não fique repuxada. Tanto você pode estar deixando ela mais solta, fazendo aqui com a agulha 3,5, como eu estou fazendo, ou até usar uma agulha um pouquinho maior, aí uma agulha 4, para você fazer, então, as correntinhas iniciais. Fiz aqui as 124, e lembrando que você... Deixa eu ressaltar aí para vocês a questão da quantidade. Você pode fazer aí o tamanho que você quiser. Essa base, ela é múltipla de 3 pontos. Então, cada bloquinho vai precisar de 3 pontos para montar aquele detalhe, que eu vou mostrar aí mais para frente quando a gente for produzir. Mais 2 pontos para formar a lateral e mais 2 pontos para virar. Então, você vai fazer aí múltiplo de 3 correntinhas mais 4 correntinhas. Então, sempre que você for iniciar aí, você vai montar ali e vai contando as correntinhas. Quando você fez ali um tanto de correntinhas que deu o tamanho que você gosta, que fica no tamanho que você vai deixar a sua bolsa, você imagine tamanho legal, você vai dividir essa quantidade de correntinhas que você fez por 3. Se fechar um número exato, você coloca aí mais 4 correntinhas e aí segue o processo aqui como eu vou ensinar que vai dar certo, tá? Então, múltiplo de 3 mais 4 correntinhas. Fiz, então, aqui as minhas 124 correntinhas, vou laçar o meu fio e vou contar a partir da minha agulha 1, 2, 3 e na quarta correntinha a partir da agulha eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu usei uma das correntinhas, vai ser a base e 2 para virar. E vou seguir agora fazendo, então, um ponto alto para cada uma dessas correntinhas até lá no final. Eu vou ficar com um total de 122 pontos altos, contando com essas correntinhas que eu virei aqui. Então, essas correntinhas iniciais, eu vou contar também e vou ficar com um total de 122 pontos. Cheguei aqui, então, ao final, ponto alto sobre cada correntinha, e eu fiquei com um total, então, de 122 pontos altos. Como eu estou fazendo aqui uma das cores das listras, eu vou aqui fazer, então, uma correntinha ou 2 para ficar mais firme, e vou alongar aqui e cortar esse fio, porque eu vou vir trabalhar agora com a nossa cor da base, a minha cor escolhida como a cor principal, aqui que vai ser o castanho. Se você já tiver iniciado, então, pela cor principal, sugiro que você corte aqui também, porque é o ideal iniciar aqui, nesta ponta aqui, para que fique mais certinho os pontos do lado direito, tá? Então, mesmo que você tenha iniciado, então, pela cor principal, você vai cortar e vai vir trabalhar aqui, aonde a gente iniciou aqui, virando as correntinhas, tá ok? Então, eu vou pegar aqui o meu fio, vou fazer aqui também a minha laçadinha inicial, montada na minha agulha, e vou vir trabalhar aqui na última correntinha aqui que eu tenho antes do ponto alto. Então, eu fiz aqui as 124 correntinhas e eu contei 3 a partir da agulha, na quarta eu fiz o ponto alto. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 correntinhas. Nesta aqui, que é bem a correntinha de cima aqui das correntinhas do primeiro ponto, do canto, eu venho com a alcinha na minha agulha e faço aqui um ponto baixo para iniciar. Nessa alcinha aqui do ponto baixo, eu venho, busco mais uma laçada e finalizo. Esse ponto equivale para mim ao primeiro ponto alto. Caso você não queira fazer assim, você faz o ponto baixo e uma correntinha. Agora, a gente vai iniciar aquele ponto fantasia, aquele ponto diferente que tem aqui na bolsa. Então, fiz um ponto alto na lateral para que facilite depois o acabamento. Agora, eu vou laçar 2 vezes na minha agulha e no início e no fim, eu vou pular um ponto da minha base. Então, pulei um ponto e no próximo, eu busco aqui a laçada, tiro aqui as 2 primeiras, tiro novamente aqui 2 e agora tiro tudo e finalizo. Então, aqui eu fiz um ponto alto duplo. Agora, eu vou laçar apenas uma vez na minha agulha e vou pôr bem pertinho aqui para vocês verem, ó. Onde eu fiz aqui no ponto alto duplo, eu não vou prender aqui no mesmo pontinho que eu
posicionei aqui o ponto alto duplo, onde eu iniciei. Vou ficar aqui com duas alcinhas aqui, ó. A alcinha aqui da laçada que eu fiz e a que eu puxei. Vai estar bem visível aqui. Então, eu venho aqui dentro com a agulha e aqui eu busco o fio para buscar a minha laçada. E agora, eu finalizo aqui o ponto alto. Novamente, laço o meu fio, venho nesta laçadinha aqui, por dentro dessas duas laçadinhas e finalizo. Então, aqui, nada mais, nada menos do que eu fiz um ponto alto duplo e 2 pontos altos aqui pegando. Então, dá a impressão que são 3 pontos altos e ele não fica com aquele ponto forçado aqui, onde a gente coloca aqui no pezinho. Novamente, eu vou fazer mais uma vez. A partir de agora, eu vou pular 2 pontinhos da minha base. Então, apenas no primeiro, quando eu for fazer esse primeiro bloquinho, que eu vou pular, então, um ponto. Para que dê certo, o primeiro eu vou pular um ponto. Agora, a partir de agora, toda essa carreira vai ser feita aqui, ó. Pulando 2 pontos da minha base, lacei aqui 2 laçadas na minha agulha. Então, pulo 2 pontos, puxo aqui a laçada, vou fazer bem devagar. Agora, tiro aqui 2, tiro 2, agora finalizo. Agora, eu laço uma vez, venho aqui nessas laçadinhas, passo aqui, busco e finalizo o ponto alto. Laço mais uma vez, venho nessas laçadas e finalizo aqui o meu ponto alto. E agora, eu vou seguir por toda essa carreira até o final, fazendo, então, o ponto alto duplo e esses 2 pontos aqui na laçadinha, que vai dar a impressão que são 3 pontos ali no mesmo pontinho. Lembrando de pular, então, sempre 2 pontinhos aqui até lá no final. No final, vai ter a mesma diferença daqui. A gente vai pular apenas um pontinho para depois finalizar. E aí, eu vou dar sequência e volto lá no final para mostrar para vocês. Completei aqui, então, olha, esse detalhe até aqui no final. Eu fiz um total, então, de 40 desses bloquinhos aqui. E aqui no final, como eu falei, a gente vai ficar pulando apenas um ponto. Então, eu fiz o meu último bloquinho aqui, para essa quantidade, então, esse aqui é o de número 40, esse último. Eu vou laçar agora uma vez na minha agulha, e no último ponto aqui, então, vou pular um ponto, eu vou fazer um ponto alto. Assim como lá no início, comecei com um ponto alto e pulei um ponto, aqui eu fiz, então, aqui, pulei um ponto e fiz um ponto alto também. Agora, a gente vai virar esse trabalho e vou fazer aqui agora uma carreira de pontinhos baixos. Então, eu virei aqui o meu trabalho, não vou fazer correntinhas para virar, eu vou apenas dar uma ajustada aqui no fio e vou vir exatamente em cima deste ponto alto, buscar aqui a minha laçadinha e aqui finalizar, fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada um dos pontos aqui do bloquinho. Então, cada bloquinho aqui com 3 pontos, e eu vou fazer ponto baixo sobre cada um deles, então, até lá no final. Então, agora, pontinhos baixos, ponto sobre ponto, até no final aqui da nossa carreira. Chegando aqui no final da carreirinha de pontos baixos, tomem cuidado para não esquecer de fazer, então, o pontinho baixo em cima desse ponto alto aqui. Então, vai ficar essas 2 alcinhas aqui em cima do ponto alto, a gente vem aqui e faz o pontinho baixo também, para que o nosso trabalho não fique faltando pontos e não vá ficar torto. Então, tomem atenção aí para não esquecer de fazer nenhum pontinho. Finalizada aqui a carreira de pontinhos baixos, eu vou ficar aqui também com 122 pontos baixos. Vou virar novamente aqui o meu trabalho pro lado direito. E aqui também eu não vou fazer correntinhas para subir. Eu vou fazer novamente uma carreira com esse detalhe aqui. Então, são 2 carreiras desse detalhe aqui para ficar aí a base certinha da nossa peça. Vou vir aqui dar uma ajustadinha na agulha, vou vir no primeiro pontinho baixo que eu tenho aqui, então, do primeiro ponto alto que eu tenho, que é, na verdade, o último pontinho que eu fiz na carreira anterior. Venho aqui dentro dele, busco a laçadinha e finalizo. Na alcinha aqui que fica pra frente, aqui no pontinho baixo, eu venho, introduzo a minha agulha, busco uma laçadinha e finalizo. Feito o meu primeiro ponto alto. Agora, aquele ponto, então, vou laçar 2 vezes na agulha, vou pular um ponto aqui nesse trabalho do início. No início, apenas eu pulo um. E vou fazer o que vai dar exatamente, ó, bem no meinho dos 3 aqui, para que fique reto o nosso trabalho. Então, aqui eu vou fazer
ponto alto duplo. Agora, laço uma vez, nessas alcinhas eu venho aqui, faço um ponto alto. Na próxima, opa, perdi o ponto. Mais um ponto alto. Então, ficou assim. Agora, laço 2 vezes e a partir de agora eu vou pular 2 pontos da base. Então, pulei 1, 2, vai ser exatamente o pontinho do meio aqui do detalhe da carreira anterior, que a gente fez esse trabalho. E aí, o ponto alto e aqui o último ponto alto, laço. E aqui, então, já de início, já vou estar fazendo, então, mais uma carreira desse detalhe aqui. Ele vai dar a impressão que ele vai dar uma ensaiada aqui, ó. Então, por isso que eu falei para vocês fazerem com uma agulha mais grossa, para que fique mais abertinho ou deixar mais soltinho aqui essa carreira inicial. Mas não se preocupem, quando a gente colocar a próxima carreira aqui, ele vai se ajeitar, tá bom? Então, não se preocupem, ele vai dar a impressão que ele tá virando, ó, vai ensaiando aqui. Mas ele vai se ajeitar quando colocar a outra carreira de pontos aqui, quando eu fizer essa carreira colorida. Vou fazer esse detalhe até o final da minha peça. Vai ser, então, a repetição dessa carreira inicial aqui com os bloquinhos. É exatamente a mesma condição, então, aqui vou ficar também com 40 bloquinhos. Quando eu chegar lá no final, eu vou finalizar aqui também pulando um ponto e fazendo o ponto alto bem nesse pontinho do canto. Vou virar o meu trabalho e repetir novamente uma carreira de pontos baixos, tá ok? Então, vou repetir essa mesma sequência, a carreira dos bloquinhos e depois a carreirinha de pontos baixos, tá? Então, é a repetição, eu vou aqui adiantar a minha carreira, fazer também a carreira de ponto baixo e aí eu volto aqui para dar sequência. Então, adiantei aqui e não esqueçam, sempre vou lembrar para vocês não esquecerem, então, de fazer aqui o último pontinho. Na dúvida, conta aí se vocês estão com os 122 pontinhos baixos, tá? Fiz aqui o último, vou fazer aqui uma correntinha e alongar. Se vocês quiserem manter aqui essa cor, que é a cor principal, em espera, fazer a outra cor aí, fica a critério, né? Eu prefiro cortar e depois arrematar certinho a ponta, porque acho que facilita ainda mais. E vou cortar, deixar minha cor aí reservada. Agora, eu vou vir com a segunda carreira aí do colorido. Então, você pode brincar aí bastante com as cores. Eu vou usar aqui um laranja neon. Então, vou virar o meu trabalho e vou vir trabalhar aqui, então, uma carreira de ponto alto normal. Vou aqui fazer a minha laçada. Vou vir exatamente em cima aqui no meu último pontinho baixo. Essas pontinhas eu vou deixando aqui, porque depois na carreira de acabamento da nossa peça, a gente consegue esconder ela bem certinho. Então, vou vir aqui no meu primeiro pontinho baixo que eu tenho, fazer o meu pontinho baixo, na alcinha dele eu venho, busco mais um ponto e finalizo. Fiz aqui o meu primeiro ponto alto. E agora eu vou estar colocando um ponto alto para cada pontinho baixo da minha base. Vou ficar aqui também com 122 pontos altos. Quando eu chegar lá no final, eu vou fazer igual eu fiz essa aqui. Eu vou fazer aqui o último ponto alto, vou fazer uma correntinha e vou cortar. Então, essa aqui é a carreira do colorido. Depois disso, eu vou retornar com o meu castanho, que é minha cor principal, fazer os detalhes, ponto baixo, novamente a carreirinha com detalhe, ponto baixo e vim com a minha próxima cor. Então, eu vou adiantar o meu trabalho, porque aqui agora é somente repetição, tá? Vocês já aprenderam a fazer o pontinho, a sequência certinha, e agora é só repetição. Vai fazer aqui, então, a carreirinha do detalhe, carreirinha do ponto baixo, detalhe, ponto baixo. E aí, uma carreira de pontos altos com a parte colorida. Então, vou adiantar, já volto com a minha peça aí da minha base já finalizada. Então, pessoal, adiantei aqui, vou mostrar para vocês aí a quantidade que eu usei. Deixa eu até afastar um pouquinho a câmera. Então, aqui, para que vocês consigam, então, visualizar um pouquinho melhor as cores que eu usei. Então, é só a sequência, olha só como fica um ponto bonito, inclusive até para um tapete. Olha só que legal que fica. Para um tapete, e depois só coloca um acabamento, acho que fica bem legal também, é uma ideia. Então, aqui a carreirinha do amarelo neon. As cores eu deixei lá no início, então, aí vim com o laranja, o azul royal, verde neon,
rosa pink. E aí eu finalizei, é uma dica para vocês, para que a gente finalize, ó, com as mesmas duas cores aqui. É opcional, tá? Mas eu preferi assim para ficar melhor. Então, eu usei aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 careiras aqui de colorido, tá? Lembrando que a largura da bolsa de vocês vai depender da quantidade aqui que vocês colocarem. Se você quiser colocar uma cor a mais aqui, então, você vai novamente fazer essa sequência aqui, repetir esse detalhe do ponto, pra ficar mais largo. E aí, finaliza aqui com outra cor, tá? E ela tá assim, ó, bem comprida, porque aí depois tem o detalhe que a gente vai dobrar ela aqui. Olha, tô com os fiozinhos aqui também pra mim arrematar. Depois, que aí vai facilitar. Então, aqui a peça dobrada e aqui vai ser a lateral, aqui vai ser a outra lateral e aqui vai ser a parte, então, da parte, pra ficar dentro, né, aqui da nossa bolsa, a parte da boca aqui da nossa bolsa, tá? O fundo dela, então, ó, já fica prontinho aqui embaixo, tá? A medida que ficou a minha aqui, deixa eu pegar aqui pra medir pra vocês, então, a largura que ficou. Ficou medindo 41 centímetros de largura, tá? Cada largura desse detalhe aqui, vamos medir só o detalhe, no meu aqui tem 5 centímetros, só esse detalhe no castanho, tem 5 centímetros. E se eu medir aqui com a careirinha do colorido, ele fica com 6,5 centímetros, tá? Pra vocês terem uma ideia, aí, então, a cada detalhe desse vai ficar com 6,5 centímetros, tá? O comprimento, que vai ser, na verdade, aqui a altura da nossa bolsa, olha só. O meu aqui ficou com 43 centímetros. 43, lembrando que tá dobrado, então, o comprimento total aqui vai ficar com 86, tá? Porque a gente vai duplicar esse detalhe aqui, porque ela está dobrada. Então, se eu for, digamos, fazer um tapete, olha só, já teria aqui 86 centímetros, então. Agora, a gente vai fazer, então, a parte lateral da nossa bolsa. Então, a sequência vai ser montar aqui a parte lateral, que a gente vai unir aqui depois. Então, vou deixar aqui de ladinho aqui a minha base. Vou fazer a lateral aqui com a cor castanho, aqui que eu tenho a minha cor principal. Vocês podem fazer a largura que vocês quiserem aí da lateral de vocês. A largura vai interferir na largura da bolsa aqui e também na altura. Então, aqui eu medi 43 centímetros de altura. Claro que eu vou posicionar a minha lateral e ela vai perder um pouquinho aqui, porque a parte aqui, a quantidade da medida que vocês fizerem a lateral vai ser a quantidade do fundo da bolsa. Então, se eu fizer aqui, digamos, uns 4 dedos meus aqui, um exemplo, pro fundo, que vai ser a lateral também, eu vou perder isso daqui. Então, ela vai diminuir aqui na altura também, tá? A minha aqui eu vou fazer em pontinhos baixos para que tenha uma estrutura mais firme. Mas vocês podem fazer em pontos altos, que ele vai render mais, vai ser mais rápido para fazer também. Mas eu vou fazer em pontos baixos, porque eu acho que fica um detalhe mais firme e mais gostoso de visual, assim, parece que fica mais bonito. Então, eu vou pegar aqui a minha cor da base, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, e essa minha largura, como eu falei, vocês podem fazer a largura que vocês quiserem. Eu vou fazer aqui 13 pontos, 13 correntinhas. Então, fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntinhas. Fiz 13 correntinhas, vou pular aqui a primeira e na próxima eu vou fazer um ponto baixo e vou seguindo agora fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Eu vou ficar então com 12 pontinhos baixos no meu detalhe aqui no meu trabalho. Vou fazer aqui até o final. Não esquecendo, então, de fazer o último. A pontinha aqui a gente arremata depois. Fiz, então, aqui 12 pontinhos baixos. Vou virar o meu trabalho. Não vou fazer correntinha para subir, eu vou dar uma ajustadinha na agulha. Vou vir aqui no espacinho aqui do pontinho baixo, no último que eu fiz, que é o primeiro que eu tenho na sequência. Puxar a laçada e fazer mais um ponto baixo. E aí, vou seguindo. Novamente, ponto baixo sobre ponto baixo. Quando for trabalhar assim, pontos baixos, cuidem quanto à tensão. Se vocês soltarem muito ponto, ele vai ficar solto. Se vocês apertarem, vai ficar muito apertadinho. Tipo, tentem manter sempre a mesma tensão, porque aí, senão,
De repente, você faz em um momento muito apertadinho, depois você solta muito, ele vai ficar torto o nosso detalhe, que é a nossa lateral. Fazendo aqui, vão contando, pra quem aí tá na dúvida se perdeu na quantidade, conta para que tenha, então, nesse caso aqui, 12 pontinhos baixos. Lembrando sempre de fazer o último aqui. Então, venho aqui e faço o último pontinho. E vou virando novamente, ajusto e vou fazendo. Vou trabalhar isso dependendo da medida da sua bolsa. Você vai medir aqui na pontinha, que ela desça, encaixe no fundo certinho e volte aqui. Então, eu vou fazer a minha aqui, depois eu venho mostrar quantos careiras e pontinhos baixos que eu fiz, e aí o tamanho que vai dar certinho aqui, tá? Então, vou adiantar aqui o meu trabalho. Voltei aqui, então, eu fiz um total de 58 careiras aqui de pontos baixos. Como eu falei, vocês podem estar fazendo com ponto alto, ele vai ficar mais molinho, mas não tem problema também. Eu prefiro aqui a textura e a estrutura que dá, então, aqui fazendo com pontinhos baixos. A minha aqui deu 58. Vocês vão medir aí na peça de vocês para ver a quantidade. Dependendo do ponto, vai dar mais ou vai dar menos, tá? Não tem problema nenhum. Finalizando aqui, o último pontinho, ó, percebam e fiquem atentos aí para não deixar faltar nenhum pontinho, para que tenha sempre esta marcação reta, que fique sempre retinho aqui o nosso trabalho. Feito aqui o último ponto, vou fazer aqui uma correntinha, ou duas, se vocês preferirem, alongar aqui um pouco o fio e cortar. Eu vou apertar bem para não escapar. Agora, eu vou vir com a minha peça pronta. Então, vou posicionar aqui. Então, aqui a parte da nossa peça dobrada. Então, vou pegar aqui, vou deixar aqui a ponta, a outra ponta, e vou dobrar. Porque essa parte que eu fiz aqui da lateral, ela vai encaixar aqui. Deixa eu até afastar um pouquinho, para vocês verem. Então, ela vai encaixar ali. Para facilitar, então, a parte da costura, que a gente vai costurar com a própria agulha de crochê, eu sugiro vocês usarem, então, marcadores de ponto, se vocês tiverem, ou qualquer item que vocês tenham para afirmar. Isso vai ajudar para que ele fique retinho. Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, então, com a minha faixa, vocês vão fazer, então, duas dessa faixa aqui para usar na lateral, uma para cada lateral, duas exatamente iguais. E vou vir aqui com os marcadores de ponto, bem em cima aqui do primeiro pontinho. Quanto ao lado, tanto faz, porque eles vão ser praticamente iguais. E vou aqui no primeiro pontinho aqui também, na última careira de ponto alto que eu fiz aqui na lateral aqui da minha peça. E vou fixar. Aí, eu vou juntando elas aqui assim, desta maneira. Aqui eu estou com a parte já pronta, então a parte direita aqui, vocês podem notar, ó, avesso. Então, aqui a parte direita é onde a careira colorida vai ficar do lado direito, tá? Pra facilitar. Sem esticar, eu vou simplesmente, ó, posicionar um do ladinho do outro. E aí, vocês vão colocar na distância que vocês preferirem aí pra ficar a marcação melhor, marcadores de ponto, pegando aqui, tanto a parte aqui da faixa lateral, quanto a parte aqui no amarelo também. É só pra que não mude aqui durante a parte da costura, que ela não vá se movendo. Então, eu vou colocando os marcadores aqui para me ajudar na hora da costura. Chegando aqui embaixo, onde tem a parte reta aqui, vocês também vão ir acompanhando aqui. Coloquem um bem no cantinho. Então, aqui bem no cantinho, na parte embaixo. Vai aqui, ó, ajudando e arrumando para ver onde é que vai dar o ponto. Aonde que deu o pontinho certo, você coloca. Aí, a gente vira a peça aqui. A parte aqui também. Vou colocar outro marcador bem no pontinho do canto. E aí, você vira. Então, aqui que eu falei a parte do tamanho. Vocês vão se orientar por aqui, ó. Vocês vão vir posicionar aqui e ele tem que dar certinho. Caso não dê, vocês dão ajustando aí um pouquinho para que ele não fique repuxado, tá? Então, você pode estar colocando aqui já no primeiro e vai ajustando aí para ficar certinho a quantidade de pontinhos baixos. Se você perceber que precisa mais pontinhos baixos, é só você colocar o fio de novo aqui, fazer mais umas careiras e aí arrumar aqui, então, a parte lateral. Então, eu vou aqui posicionar todos os meus marcadores certinho, lembrando de não esticar, então, a nossa peça. Se ficar um pouquinho folgadinho aqui, a gente vai ajustando com os pontinhos depois, não tem problema. Vou arrumando aqui e já volto, então, pra gente começar, então, a costura. Então, coloquei os marcadores.
aqui, ó, certinho. Agora eu vou virar pra mim começar. A parte da costura eu vou fazer com o mesmo fio amarelo neon. Você pode fazer com o fio da base ou o fio que você preferir. E vou começar aqui, então, aonde eu tenho aqui a parte da peça virada pra mim e aqui a parte da lateral, tá? Pra que o ponto, eu vou trabalhar com pontos baixos para que ele fique, então, no lado direito. Aqui ele vai ficar saliente, que ele fique virado pra parte da bolsa. Vou fazer aqui um nozinho inicial na minha agulha. Você pode iniciar da maneira que você preferir. Vou soltar aqui o marcador da pontinha. E exatamente no pontinho, aqui o último, ou o primeiro, então, bem na pontinha aqui, vou fazer aqui a passagem da minha agulha. E venho aqui, então, ó, na parte da faixa que a gente fez, da lateral. No primeiro pontinho também aqui, vou passar a agulha. E aqui eu vou fazer, então, um pontinho baixo. Agora, eu não vou trabalhar em cima aqui. Se quiser, pode, mas eu prefiro fazer aqui, ó. Nesse espaço entre um ponto alto e outro. Aqui, exatamente nesse espaço, na parte amarela eu introduzo a agulha e vou ir levando aqui. Não vai ter um pontinho certo na parte da faixa, da cadeira de pontos baixos, pra mim fixar. Eu vou passar a agulha aqui e aonde der certo aqui atrás, eu concluo o meu ponto. Sempre ajudando. Por isso que a parte dos marcadores ajuda para que não fique sobrando ponto e nem faltando. E se der uma pequena diferença, a gente vai ajustando aí com os pontinhos. E aí eu vou trabalhando aqui para fazer então a costura lateral. Entre aqui o ponto alto, eu passo a agulha. Me certifico de que pegou algum ponto aqui da parte da faixa, aqui da careira da faixa de pontos baixos. E vou trabalhando. Então, eu vou fazendo assim. Quando eu chegar ali perto do marcador, eu removo ele, porque ele é apenas para me auxiliar, para ficar uma costura reta. E vou seguindo assim. Então, eu vou fazendo assim até chegar aqui embaixo. Aqui eu cheguei, então, bem no cantinho, olha aqui, aonde eu vou vir nessa parte de baixo. Então, aqui você vai também ir fazendo, tem um ponto aqui antes do marcador, fazendo aqui o pontinho baixo. Esse aqui é o pontinho que eu coloquei bem no cantinho, eu vou removê-lo. E aí, vou vir fazer aqui. Aí, eu já posso estar virando aqui um pouquinho a minha peça para facilitar. E vou colocar bem nesse cantinho, no cantinho aqui da parte dessa faixa que a gente fez. Eu vou colocar um ponto também, bem no cantinho aqui mesmo. Cuidem para não ir esticando a parte da faixa e nem a parte aqui que você está trabalhando, porque aí ele vai ficar diferente, vai acabar dobrando, um lado vai ficar mais ponto e o outro menos. Então, cuidem para ir seguindo. Se der acontecer de algum ficar ali, coloca 2 pontinhos no mesmo e vai ajustando. Se for 1 ou 2 pontinhos, não vai dar diferença. Mas se você esticar ou você ter feito uma faixa muito menor ou muito maior do que a peça, ela vai dar diferença. Então, vou medindo para que ele fique retinho, certinho. E agora, eu vou trabalhar aqui também. Já vou aproveitar para levar esse pontinho aqui e esconder. Então, eu sempre me certifico de que eu posicionei aqui a agulha no ponto, entre o ponto alto do amarelo, mas eu peguei também pontinhos baixos ali. Tanto você pode pegar aqui, ou nessa parte mais pra cima do pontinho aqui. Mas façam toda a careira pegando na mesma linha de direção, para não ficar torto. E aí, eu vou seguir também, chegando no outro cantinho, eu vou, então, remover o marcador também, e aí, seguir aqui, para chegar, então, até aqui em cima, e aí está, então, já costurada a lateral da nossa bolsa. Vou adiantar a minha aqui, e aí volto para mostrar. Vim aqui mostrar que o meu, ele tá ficando bem retinho, ó. Falta aqui esse tanto, ó, mais ou menos um palmo, para mim chegar aqui no final, e se eu juntar aqui, ó, ele vai estar retinho. Mas, a dica que eu quero dar, caso o seu não esteja, digamos, um lado tá aqui, você vai perceber que ele tá maior que o outro. Tô repuxando aqui pra simular. Você pega o marcador e vai, solta ele e vai posicionando. Mantenha esse na pontinha e esses outros você solta e vai ajustando aqui. Como eu falei, se precisar, você pega 2 vezes no mesmo ponto do que está, da parte que tá sobrando, que tem um pouquinho sobrando, né? Tanto se for esse lado ou se for o da faixa. E aí, você vai ajustando. Como eu falei, se for uma coisinha pouca, se for muito, vai dar diferença. Então, aqui, por isso que é importante vocês cuidarem, então, a quantidade aqui
ir medindo antes de começar a costurar, então, a barra de vocês. Por isso que é interessante aí a colocação dos marcadores. Caso dê diferença, você ajusta, tanto aumentando aqui as careiras da parte dessa faixa lateral, ou então diminuindo. Vou seguir aqui, então, agora para finalizar e venho mostrar, então, o resultado. Cheguei aqui, então, fiz no último ponto. E aqui, esse último, eu fiz o ponto aqui entre um ponto alto e outro. E exatamente o último ponto eu vou colocar bem em cima aqui, ó. Pegando bem em cima do ponto alto. E também no último pontinho que eu tenho aqui. Pego dentro dele e faço aqui, então, um pontinho baixo também. E pronto, está, então, costurada a nossa lateral. Olha só como é que vai ficar. Por ser pontinhos baixos, ela vai ficar assim, repuxadinha, mas depois ela se ajeita e olha... Super fácil para estar costurando. Esse detalhe colorido já dá uma cara de verão a mais, que é super bonito. Para finalizar, então, você vai fazer duas iguais a essas e fazer a costura da mesma maneira. Aqui do outro lado, eu já tinha feito, então, para agilizar, mas é o mesmo processo, olha. Então, ela vai ficar aqui assim, então, as duas laterais já estão unidas. Agora, eu vou fazer aqui em volta também para ajudar a esconder aqui. Então, na parte da boca aqui da nossa bolsa, essas pontinhas aqui que eu não havia arrematado antes. Deixei para fazer agora. Eu vou fazer aqui uma careira de ponto baixo. E para que não precise eu ficar cortando o fio, eu vou seguir daqui. Porque eu vou seguir fazer, então, no amarelo neon. Caso você prefira fazer, então, com outra cor, você faz aqui, então, uma ou duas correntinhas, alonga, corta e vem aí com o fio que você quer fazer, então, o acabamento. Eu vou permanecer e vou fazer com esse amarelo, para dar uma diferença. Então, aqui, como que eu vou fazer? Vou fazer caminhando pontinhos baixos, se você vai colocar aí de acordo com a sua preferência. Eu vou colocar aqui, vou até já puxar essas pontinhas para esconder aqui. Na careira colorida, que ela é ponto alto normal, eu vou vir dentro aqui, abraçar o pontinho que tá na parte de cima, e vou passar aqui 2 pontinhos baixos. Chegando aqui, tem a careira de pontinho baixo aqui que a gente fez. Eu vou no pontinho, faço o pontinho baixo. Agora, nesta careira aqui do detalhe, que ficou, a gente fez aquele pontinho bem na borda, justamente para ficar o acabamento, eu vou fazer aqui também 2 pontinhos baixos. Esse ponto, ele aparenta ser um pouquinho mais longo. Porém, eu tenho medo, se eu colocar aqui 3 pontinhos baixos, que depois ela vai ficar a boca meio que franzida, né, se abrindo. Então, eu vou manter 2 pontinhos, porque o pontinho baixo, depois de feito, ele tende a dar uma esticadinha. Então, aí vocês vão vendo a critério de vocês. Cheguei agora na careira de ponto baixo, vou bem no pontinho em cima e faço aqui um pontinho baixo, tinha puxado um fio extra. E esse ponto aqui, que é aquele ponto aqui da careira, a gente fez esse detalhe diferente, sempre foi feito um ponto alto aqui no início e no final. É para justamente agora eu usar aqui, abraçar ele e fazer minha careirinha de acabamento. Então, na careira colorida, que é ponto alto normal, eu já puxo a pontinha, puxo esse fio para cá para esconder. Eu vou fazer aqui 2 pontinhos baixos. E aí, vou seguindo. Então, vou fazer aqui por toda a volta. Quando eu chegar aqui na lateral, eu vou também colocar aqui em cima dos pontinhos baixos, ponto sobre ponto. E vou contornar aqui toda, então, para fazer o acabamento em cima com pontinhos baixos. Então, eu cheguei aqui no final, vou aqui soltar da minha agulha, vou vir no pontinho primeiro que eu fiz aqui, com a agulha aqui de trás para frente, passo essa laçadinha que eu soltei e puxo ela aqui para trás. Para que fique um acabamento melhor ainda, mais firme, eu vou fazer aqui, então, mais uma careira de pontinho baixo. E como eu falei para vocês, se vocês quiserem aumentar, então, colocar 3 pontinhos baixos aqui, tranquilo. Porém, depois que a gente fizer o ponto, dá aquela puxadinha, ele vai se abrir. Então, a minha eu fiquei com medo, de repente, que ela fosse ficar muito ponto. Então, preferi fazer com um pontinho. Mas, se você achar, pode estar colocando mais pontinhos baixos aqui também. Vou fazer mais uma careira. E essa careira aqui, então, eu somente vou vir aqui e vou fazer ponto sobre ponto, só para ficar mais firme. Então, vou fazer aqui uma careira de pontinho baixo, ponto sobre ponto, pra ficar aqui, ó, vai ficar um detalhe mais marcado aqui desse amarelo. Então, vou aqui seguir ponto sobre ponto aqui por toda essa volta. Então, cheguei aqui novamente da segunda careira, que é o final. Vou soltar da agulha, vou vir no primeiro pontinho baixo que eu fiz, introduzir aqui a minha agulha de trás pra frente, passar essa laçadinha. E aqui atrás, agora eu vou fazer
uma ou duas correntinhas, alongar e cortar aqui. Se você quiser fazer mais careiras, quiser colocar alguma outra cor aí também para compor, para ficar então diferente, vai ficar a seu critério. Agora, a gente vai então esconder todas essas pontinhas. Então, como tem aqui a careirinha de pontos baixos, a gente vem transpassando entre essa careirinha aqui. Se você tiver aí uma cola boa de sua preferência, então você pode adquirir lá no Nodari, que tem muitas marcas, as melhores você encontra lá para você fazer então o acabamento. Cola então para fazer arremates. Então você vai arrematar tudo aqui para ficar já mais ajeitadinho. E aí eu volto pra gente fazer então a alça aqui da nossa super bolsa de verão. Muito bem, olha só como fica melhor já arrematado, tudo bonitinho. Agora, próximo passo, a gente vai fazer então a alça da nossa bolsa. Aqui eu já tenho uma pronta para vocês terem uma ideia, mas eu vou mostrar certinho para vocês como fazer. Também você vai precisar de duas iguais a essa. Caso você não queira produzir a alça aí no crochê, você pode usar aquelas alças de couro aí que você quiser. Mas como o lema aqui dessa bolsa é fazer com o que você tem aí, usando pouco material, usando sobrinhas coloridas aí, você vai fazer então a sua própria alça e olha, muito bonita e muito confortável para você usar ou para você presentear, vender, enfim. Para fazer a alça eu vou usar a mesma cor então principal aqui da nossa base da nossa bolsa, que foi então o caramelo. O castanho, perdão. Foi então o castanho. E a mesma agulha também a 3,5. Eu vou fazer aqui então a minha laçadinha inicial e vou trabalhar aqui um total de 86 correntinhas. Então, vou fazer aqui as minhas 86 correntinhas. Fiz aqui então as 86 correntinhas. Aí eu vou aqui ignorar a minha primeira correntinha, vou vir na segunda, então vou pular uma para que eu consiga virar. E dentro dessa correntinha eu vou colocar 3 pontinhos baixos, que vai montar aqui então a minha curva. Fiz aqui então 3 pontinhos baixos dentro da mesma correntinha. Agora nas próximas eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Então, quem quiser fazer com ponto alto, vai dar, você vai fazer menos careiras. Mas o pontinho baixo ele vai deixar mais estruturado e, ao meu ver, fica mais bonito. E não é tão demorado, né, para tá fazendo. Então, igual um tapete, porém, a gente vai fazer pontos baixos. Por isso, aqui vamos colocar, então, na curva, somente 3 pontinhos baixos. Eu vou seguir fazendo aqui, então, ponto baixo para cada uma das correntinhas até chegar aqui na penúltima correntinha. Então, um ponto baixo para cada correntinha até na penúltima correntinha. E nessa última correntinha que eu tenho aqui, eu vou também colocar, então, 3 pontinhos baixos dentro da mesma. E aí, eu vou virar e voltar trabalhando o pontinho baixo até chegar aqui no encontro aqui onde eu iniciei. Então, é bem simples. Ponto baixo para cada correntinha e na curva, no pontinho exatamente da pontinha, 3 pontinhos baixos, então, para conseguir virar. Vou adiantar o meu trabalho e venho para dar sequência, então, na segunda careira. Cheguei aqui ao final, então, eu vou fazer com cuidado aqui para não esquecer, então, da última correntinha. Então, dentro da última correntinha, fiz aqui um pontinho baixo, vou alongar o fio. No primeiro pontinho baixo que eu fiz aqui no início, eu venho aqui com a minha agulha, introduzo ela de trás para frente, passo essa laçadinha e puxo lá para trás, para finalizar, então, fechar aqui a minha careira. Dou aquela ajustada e vou vir trabalhar agora nesse primeiro pontinho. Então, aqui eu tô trabalhando no primeiro ponto dos 3 pontinhos baixos da curva. Dentro dele, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou colocar aqui e agora mais um pontinho baixo. No próximo pontinho baixo, eu vou colocar também 2 pontinhos baixos. E no próximo, que aqui é o último da curva, 2 pontinhos baixos. Então, aonde era 3 pontos baixos, coloquei 2 pontos para cada, e eu fiquei com 6. E aqui eu vou seguir nos pontos aqui da parte reta, então, vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da careira anterior. Essa vai ser a sequência dessa careira. Vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo até chegar aqui na pontinha, na outra curva, onde eu vou localizar bem certinho aqui os 3 pontinhos baixos e para cada um deles colocar um aumento. Então, 2 pontos baixos para ficar igual aqui. Então, não tem segredo, é uma alça super simples. Essa é a sequência, então, da segunda careira. Quando você chegar aqui no final, você vem,
puxa lá pra trás também, não esquece de fazer o último pontinho. Volta a fazer pontos baixos igual eu fiz aqui, aí aumentando, então, esses 6 pontos que eu tenho aqui, tá? Eu já vou explicar porque é uma sequência super fácil e super rápida pra, né, adiantar um pouquinho mais o vídeo. Então, aonde eu fiz, então, nesta segunda carreira que eu iniciei aqui, 6 pontos baixos, na próxima vai ficar com 12, porque para cada um desses 6 pontos, vocês vão colocar 2 pontinhos, tá? Então, cuidem isso. E é simples e assim, são 3 carreiras de pontos baixos. Então, recapitulando, então, a primeira carreira na curva, 3 pontos baixos, a segunda, eu vou colocar aumento em cada um desses 3, vou ficar com 6, e na terceira eu vou colocar aumento em cada um desses 6, vou ficar com 12 pontinhos baixos. Essa é a sequência da curva, e na parte reta eu vou manter. Então, eu vou adiantar aqui a minha, chegando lá no final também, vou puxar aqui para trás, venho aqui até no último pontinho, alongo, solto da agulha, alongo um pouquinho, pego de trás para frente e puxo para trás. Então, uma alça bem simples, toda em pontinhos baixos para ficar bem estruturada, e tendo atenção aqui, então, quanto aos aumentos na parte dessa curvinha aqui, para ficar, então, bem bonitinho. Já vou voltar, então, com a alça pronta. Como eu falei, são super simples, só vocês fazerem os aumentos aqui certinho. Então, 3 pontinhos baixos vão virar 6 pontinhos baixos, que na terceira carreira vão virar 12. Vou aqui adiantar, e aí volto pra gente fechar, então, a nossa alça. Então, aqui eu terminei, já puxei lá pra trás, e arrematei aqui também, né? Fiz 2 correntinhas pra apertar bem igual a gente puxou os outros pontos. Então, são 3 carreiras de pontinhos baixos. Na primeira, 3 pontinhos na curva. Na segunda, 6. E na terceira, então, última aqui, 12 pontinhos baixos, pra ficar assim, bem curvadinho, tá? Vocês vão fazer aí o tamanho que vocês preferirem. Eu vou medir aqui a alça pra vocês verem que tamanho que fica. Então, a minha aqui, ainda antes de aplicar, de fazer aqui a costura, ela ficou com 58 centímetros. Vocês podem fazer aí o tamanho que vocês quiserem. Agora, eu vou fazer aquele truque pra tá deixando ela aqui dobradinha. Que imita bastante aí uma alça, até dessas alças de couro. Se não quiser, você já vai e costura dessa maneira aqui, como ela tá assim retinha, que também vai ficar bem legal. Pra você fazer isso, você vai pegar, então, 2 marcadores. Primeiro, a gente vai marcar. E vai marcar aí o tamanho que você quer que fique na sua bolsa. Então, eu vou mostrar aqui. Eu vou usar aqui, já tem uma aplicada, mas vou mostrar pra vocês certinho como que faz. O meu direcionamento vai ser a carreira laranja, tá? Vocês vão aí achar a distância que vocês querem da alça. Então, eu vou usar aqui o tanto que eu quero que fique aqui. Ela vai ficar abertinha aqui, que também facilita a aplicação. A minha vai ter mais ou menos, então, aqui, ó, uns 4 dedos. Deixa eu medir em centímetros, porque aí, né, depende do tamanho dos dedinhos. Então, aqui, ó, vou deixar mais ou menos uns 6, quase 7 centímetros, tá? Então, vocês vão fazer isso nas 2 pontas. Então, eu vou medir aqui os meus 4 dedos e mais ou menos na mesma direção eu vou dobrar assim, tá? Tô com a parte direita pra cá e a avessa, então, virada pra cima, ó. Vou medir aqui mais ou menos uns 4 dedos, venho com o marcador, não precisa contar que seja exatamente o mesmo ponto, mas que ele seja mais ou menos, então, na mesma direção. E vou fazer isso com a outra lateral. Se quiser, já pode até esconder essa pontinha agora, antes de fazer aqui, que fica mais fácil. Você vem entre os pontos, passando aqui com a mesma agulha de crochê. A gente praticamente não usa outra agulha, a não ser agora para costurar, mas durante o processo ali de costura da bolsa não vai outra agulha para costurar, então é super prático. E vou medir aqui também, mais ou menos aqui, ó, os 4 dedos. E aí, eu dobro ela aqui e prendo dos 2 lados, tá? Fiz a minha marcação. Agora, eu vou vir com uma agulha de tapeceiro, agulha de costura aí, que você tenha. E vou pegar o fio, o mesmo fio aqui da minha alça. Aqui eu vou colocar mais ou menos, né? Não vou chegar a medir aqui, uns 70 centímetros para sobrar, para não dar problema. Se sobrar, também é bem prático para você tá pegando novamente ali, emendando o fio. E aí, eu vou costurar. Uma costura bem simples, do jeito que você quiser aí fazer. Você pode estar fazendo, pegando apenas uma alça ou pegando 2. Então, eu vou passar aqui. Eu vou costurar essa parte até aqui no outro marcador.
Pra mim montar ali como se ela fosse bem circular. Aqui eu vou dar um nozinho, porque essa ponta aí a gente vai deixar por dentro. Esse aqui 2 nozinhos. Esse fiozinho eu vou deixar ele escondido ali dentro. E aí eu vou vir aqui. Ponto por ponto. Pra ficar aí uma costura bem bonita. E aí você vai pegando de um lado e do outro, deixando bem firme. Pega do mesmo ponto que pegar aqui, pega lá. E vai fazendo. Então, eu vou fazer isso. Aí, aqui você aperta, deixa bem firme. Vou fazer isso até chegar, então, aqui no outro marcador. E unindo, então, essas duas partes aqui pra deixar ele bem firme. Chegando aqui no final da costura, gente, ó, tô chegando aqui perto já do meu marcador. Uma costura simples, tá? Por isso que eu não segui mostrando, mas é só pra deixar a nossa peça aqui dobradinha, pra ficar um aspecto diferente. Então, ó, aqui o meu, por coincidência da vida, deu exatamente no mesmo pontinho. Se o seu não der, é só você ir ajustando ali, faz um pontinho a mais ali, vai dar tudo certo. Vou até remover aqui o marcador. E aqui eu fazer um nozinho. Vou fazer um nozinho aqui pra ficar bem firme. Vou fazer mais um, e aí depois eu vou puxar pra dentro. Eu tô com a pontinha do meu fio já no final, então ele começa a enrolar. E agora, com a mesma agulha, com a própria agulha mesmo, eu venho por dentro aqui e passo alguns pontinhos, ó. Como a gente vai costurar na nossa peça, ele não vai aparecer. Então, você faz o nozinho pra ficar bem firme, e aí você puxa por dentro aqui, pra ele ficar, então, o acabamento aqui escondidinho a ponta, tá? Aqui eu já posso cortar, e claro, você vai arrematar aí da maneira que você preferir. Então, ficou assim. Vou remover aqui o outro marcador lá do início também. Ela fica aquela alça que lembra bastante aquelas alças de couro, que ela tem esse detalhe dobradinho, assim, que ela é mais grossa, fica até mais confortável pra gente tá levando, então, a nossa bolsa. Agora, vamos pra parte da costura. Então, como eu falei, vou até virá-la assim pra vocês verem. Então, eu vou me guiar, então, pela careira laranja, das duas que foram feitas aqui. Então, a partir aqui da parte da lateral, na segunda careira colorida. Então, essa amarela é a primeira, na segunda aqui. E aqui da mesma forma. Como que eu vou marcar? Antes de vir costurar, eu vou marcar. E, claro, você pode costurar com agulha de costura. Eu vou costurar com a própria agulha de crochê para ficar mais prático ainda. Vou até esconder que eu já tenho do outro lado costurada para não confundir aí no vídeo. Então, eu vou marcar o que a parte que eu vou deixar para dentro vai ser exatamente essa parte aqui, mais ou menos uns 4 dedos. Vocês podem estar assim colocando ela mais para baixo. Eu vou colocar exatamente aqui. Então, vou calcular aqui. Vou marcar aqui desde a parte amarela. Vou segurar aqui e vou pegar agora o marcador. E vou colocar aqui um marcador bem no meio, aqui, no caso meu da careira laranja. Seguindo assim, nessa linha reta aqui, bem no meio. Pegando aqui a pontinha e um pouco aqui da parte laranja. Por que que eu vou fazer isso? Para que a nossa alça, durante o processo aqui que vai costurando, ela não fique dançando aqui, solta e acabe ficando costurada torta. Então, eu vou colocar um assim e um do outro lado aqui. Eu vou iniciar a costura daqui pra lá. Então, aqui eu já vou iniciar costurando, eu não vou precisar fixar. E o outro lado aqui, vou pegar, ó, deixar ela bem reta, me certificar de que ela está reta. E aí, eu venho aqui e prendo também com o marcador na lateral, pra ela não ir dançando. Assim, ela vai ficar reta, e vocês observem se ela vai estar reta aqui, então, com a parte que vem do laranja. Vou pegar aqui o meu fio, o mesmo fio que eu fiz a minha base. Vou deixar aqui uns 4 dedos também, sobrando. E aqui eu vou fazer uma laçadinha inicial. Feita essa laçadinha inicial, vou soltar aqui da minha agulha, vou reservar e vou vir aqui. Eu vou trabalhar ponto baixíssimo. Eu vou fazer a minha careira de ponto baixíssimo nesta segunda careira aqui do pontinho baixo. A gente fez 3 careiras. Então, entre aqui a segunda e a terceira. Então, eu vou começar logo depois aqui da amarela. Então, vou guiar aqui mais ou menos aqui. Eu não vou ter uma contagem exata. E aqui eu vou passar minha agulha na alça e
em algum ponto que tenha lá atrás aqui, ó, da minha peça. E aqui eu vou vir e vou passar esta minha alça, essa alcinha que eu fiz, e já vou segurando aqui o fio por baixo. Então, o fio que vem do novelo, aqui novamente, ó, passei a agulha, vou passar essa laçadinha que eu fiz, e o fio que vem do novelo, que eu vou trabalhar, eu vou levando ele, mas por baixo aqui. E agora, eu vou fazer passar essa laçadinha pra cima aqui. Agora, eu vou em cada um desses pontos nessa careira, sempre tendo atenção aqui, me guiando para que fique reto. E vou buscar o fio. Como eu estou com a mão aqui por baixo, ó, eu vou sentir o fio para mim conseguir guiar, para mim pegar ele. E vou trabalhando aqui uma careira de ponto baixíssimo aqui, para fixar, então, a minha alça. Se você quiser, pode estar costurando aqui com agulha de costura. Pode estar colocando, inclusive, que me veio na ideia, um botão. Aqui eu vou soltar já esse marcador do meio. Não significa que eu venha aprender nesse ponto, é só para ele não... Como eu falei, a alça não ficar dançando aqui e ficar uma marcação feia. Ficar a alça torta. Vou girando, vou girar a bolsa aqui também para facilitar. Olha, mantendo aqui o cuidado para que fique exatamente em cima aqui dessa parte onde vem da careira laranja. Que ela fique reta, que aqui em cima, quando ela for sair, que ela saia reta, que ela não saia virada pra lá, tá? Que ela fique reta. E aí, eu vou fazendo até chegar aqui no marcadorzinho que eu coloquei. Como essa careira aqui embaixo tem a careira de ponto alto, a careira de ponto baixo, e essa careirinha aqui vai ter pontos fechadinhos pra gente conseguir ir transpassando aí. Chegando aqui no final, fiz aqui o último, vou calcular que ele tá mais ou menos na direção desse aqui onde eu iniciei, e aí eu solto da agulha. Aí eu venho aqui por trás, pego essa laçadinha e passo ela então lá pra trás pra mim fazer a finalização. Então, aqui, passei ela aqui por trás, vou fazer aqui 2 correntinhas para ficar bem firme. Vou alongar um pouquinho a mais do que o normal, ó. Novamente, alonguei aqui uns 4 dedos. E vou cortar. Aí, eu aperto bem para ficar firme. E aí, eu já tenho aqui, ó. Vou olhar, minha alça ficou reta, tá? Ficou retinha, com esse detalhe da careira aqui, laranja, que era o que eu queria fazer. As pontas, essa aqui não iniciei, ela vai soltar se vocês forem deixar ela aqui, né? Então, eu vou pegar essas 2 pontas, como ela está aqui por trás, eu vou pegar aqui e vou fazer uns 3 nozinhos bem apertado. Venho com a própria agulha de crochê também, e entre os pontos aqui de trás, eu vou também transpassar e depois esconder, cortar, né? Vou transpassar para esconder, e daí venho com uma cola. Depois eu vou passar mais aqui, mais alguns pontos. Venho com uma cola e faço, então, o arremate. Então, eu vou fazer isso agora com a outra alça também. Vou já mostrar para vocês aqui. Depois eu venho e vou cortar. Vou soltar aqui o marcador. E aí, como que vocês vão fazer? Vocês vão seguir desta alça aqui, arrumando ela aqui, para que ela não fique torcida. Então, vou ajustando ela certinho, até ela ficar retinha. E aí, eu vou vir no outro lado aqui, na outra costura laranja, fazer aqui a medição que eu quero que fique pra dentro, que vai ser exatamente essa parte aqui. E, novamente, colocar, então, aqui um marcador no meio, pra não ficar dançando. E um marcador aqui no finalzinho, pra que quando eu vá fazer a lateral, que ela não mude pra não ficar torta. Vou costurar esse lado aqui também, essa outra alça, e eu volto com a nossa bolsa, então, finalizada. E tá aqui, então, gente, já arrematei, olha só. Não cabe tudo aqui no vídeo, mas olha só, ficou uma bolsa super verão, super linda, uma ótima opção. Inclusive, se você quiser colocar forro, você que tem máquina de costura, se você costura quiser colocar aí forro,
ou também aqueles botões imantados, pode estar colocando uns 2 aqui, para deixar ela ainda mais fechadinha. Isso aí é opcional, mas fica super bacana também. Você colocar então botões imantados, que claro, tem lá nos armarinhos Nodari, para vocês estarem aí valorizando ainda mais a bolsa de vocês. A minha proposta aqui é trazer uma bolsa fácil, rápida, com pontos simples para você estar executando, e também perfeito para o verão, para usar sobrinhas de fio e vender aí bastante, sair para você usar. Então, fiz uma bolsa grande, como eu falei, mas vocês podem estar diminuindo. Então, a altura dela vocês vão diminuir na quantidade de correntinhas iniciais, e aqui a parte da largura na quantidade de careiras, tá bom? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, curtam o vídeo, compartilhem nos seus grupos do Facebook, no WhatsApp. E claro, se você fizer a sua bolsa aí, marca a gente, o meu perfil, marca o perfil dos Armarinhos Nodari, que a gente vai repostar lá nos nossos perfis o trabalho aí de vocês. É isso. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima.